A Rebeca vai ler a página e a Alessi irá fazer a prece. Então, vamos lá. Rebeca, é com você. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Seguindo a nosso protocolo aqui, a gente tem iniciado nosso estudo com uma música. E a gente lê a poesia e depois a gente passa para fazer a ambientação e depois, na sequência, a prece. Então, a música de hoje é da Elizabeth Lacerda e se chama Luz Espírita. Há uma luz brilhando além, vem de Deus e é do bem, e reluz em cada ser, que em si deixar crescer. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova a nossa fé com a força da razão. Foi o amor que anunciou, fazei brilhar a vossa luz. Hoje eu sei que a verdade e a caridade me conduz. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Luz, luz espírita, o Consolador, vem ser meu guia, luz do meu Senhor. Há uma luz brilhando além, vem de Deus e é do bem, e reluz em cada ser, que em si deixar crescer. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Foi o amor que anunciou, fazei brilhar a vossa luz. Hoje sei que a verdade e a caridade me conduz. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Luz, luz espírita, o Consolador, vem ser meu guia, luz do meu Senhor.
A Alice vai fazer a prece. Boa noite. Vamos então embalados nessa canção linda que consegue botar os nossos corações alegres, serenos, elevando nosso pensamento ao Pai do Céu, em agradecimento a esses momentos e pedindo a Ele que nos oriente durante essa horinha que vamos passar com o nosso irmão Ricardo, para que ele nos elucide com esse curso tão necessário para nós. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo. Nós possamos aproveitar o máximo para que nós possamos, mais tarde, multiplicar, que nós possamos estar contigo, que os barulhos externos não nos atrapalhem nesse momento tão importante para nós. E queremos te pedir que nos acolha com teu amor, com teu carinho de sempre. E conosco, nos abençoe a todos. Que assim possa ser. Graças a Deus. Na semana passada, nós tivemos a presença da Johnny Santos do Meimei, o Ricardo, a Cidália de Jesus, Sebastião, Jona de Cusa, o Miguel, Jona de Cusa, Cláudia Max, do 27º Seu, da Unificação, também do Meimei, Bárbara Santos, Fraternidade Espírita Maria de Nazaré, Luiz Val, Grupo Espírita Nova Aurora, Leci Fagundes, Jona de Cusa, Rebeca, Helena, Jona de Cusa, Rafael, Jona de Cusa, Rita de Cássia, Casa do Caminho, Vera, Jona de Cusa e a Graça Maria. E aí trouxeram algumas dúvidas, né? Alguns, eu coloquei uma avaliação e apareceram algumas duvidazinhas. E aí o Ricardo, antes dele começar o módulo 2, ele vai estar trazendo para a gente um complemento do módulo 1 para nos auxiliar nesse momento. Ricardo, com você. O nosso boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para dar continuidade a esse curso básico de passes, com aquilo que é interessante saber, como eu disse na reunião passada, que o passe não é só estender a mão e achar que está doando fluido. É preciso que as pessoas saibam exatamente o que acontece e tenha uma certeza de que aquilo que ela está fazendo está obtendo resultado. Hoje, antes de fazer a nossa segunda aula, eu selecionei um dos temas que surgiu dúvida para conversar um pouco mais com vocês. À medida que for surgindo as dúvidas, a gente vai anotando. Não vou falar de todas as dúvidas de uma vez, porque senão o tempo da aula vai para o tirar dúvidas. Se acumular muitas dúvidas, eu acredito que a gente possa trabalhar talvez uma aula extra só para trazer os argumentos doutrinários das dúvidas que estão sendo levantadas. No dia de hoje, eu vou tirar a dúvida e ampliar um pouco mais, já que o curso básico a gente fala muitas coisas en passant, a respeito do princípio vital e do fluido vital. Então, eu vou aqui apresentar para vocês. Deixa eu ajustar aqui. Então, vamos ver então hoje
que, quando a gente fala de seres orgânicos e inorgânicos, vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos as seguintes informações. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres orgânicos são todos os que carecem, os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Então, nesse primeiro momento, nós estamos trazendo a diferença de seres orgânicos e inorgânicos para justamente trabalhar aquilo que diferencia um do outro. Ou seja, os seres orgânicos têm princípio vital, os seres inorgânicos não o têm. E vamos lá, dando sequência, né? Em O Livro dos Espíritos ainda temos lá as seguintes questões. Na questão 60, Kardec pergunta: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim. A lei de atração é a mesma para todos, responde os Espíritos. Na 61, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E a resposta é: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. E na 62, completando o raciocínio, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Mais adiante, Kardec continua: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade? Espera aí, faltou aqui. Uma propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. E mais na pergunta 66, ele coloca: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ele o recebe, não o dá. Na 67, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Dando sequência, então, nós vamos lá agora, concluindo ainda em O Livro dos Espíritos. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima
ou o princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias orgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos orgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, melhor dizendo, a química que decompõe e decompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. E terminando aqui, combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo orgânico, O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Então, fizemos aí um demonstrativo. Oxigênio mais hidrogênio mais carbono mais azoto igual matéria orgânica. Todos esses mesmos materiais, oxigênio, hidrogênio, carbono mais azoto, mais fluido vital, é igual a matéria orgânica. O que queremos concluir é que o fluido vital ele faz com que a matéria se agrupe de maneira diferente, formando as moléculas orgânicas que a gente conhece. Como ele diz, a química pode decompor uma matéria orgânica, mas não pode reagrupá-la, porque para que se decomponha, essa matéria orgânica vai perder a sua vitalidade. O fluido vital vai se extinguir. E como não se pode artificialmente colocar de volta o fluido vital naquele composto de materiais, ou seja, de princípios como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o azoto, ou seja, esses elementos podem ser reagrupados, mas sem o princípio vital, eles não vão dar a mesma composição que existia antes, que era o produto de uma matéria orgânica. É como ele diz, os químicos até hoje não conseguiram decompor e recompor sequer uma folha morta que foi recolhida em algum momento. Por quê? A folha morta ela tem uma composição especial e mesmo que o fluido vital não esteja ali, ele participou da composição daquela folha e fez com que a sua cadeia de material tivesse uma diferença em relação do mesmo agrupamento das matérias sem a sua presença. Alguma dúvida, gente? Podemos abrir aí para perguntas em relação ao princípio vital, porque é importante entender isso, porque quando a gente fala do passe, a gente está falando de recomposição de fluidos e o fluido vital faz parte dessa recomposição.
Todos ficaram pensativos ou todos que entenderam? Uma dúvida? Quem estava com dúvida que fez as perguntas, atendeu a expectativa, respondeu? Bom, pelo que eu entendi, se ficou dúvida, depois a pessoa coloca novamente. Vamos Perfeito. seguindo. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso... A Flores Bela levantou a mão. Flores Bela Rocha. tem. Então, vamos lá, Flores Bela. Pode perguntar. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Flores Bela, estamos aguardando. Flores Bela, pode abrir o áudio. Ué? Acho que ela congelou e caiu. Então, vamos seguir em frente. Na hora que ela voltar, Voltar, ela pergunta, né? ela pode perguntar. Nós vamos agora dar continuidade no nosso estudo de hoje, falando exatamente de outro componente importante que deve ser conhecido para o passe. E vamos falar um pouco desse perispírito que faz parte da organização dos corpos, né, que compõem o ser vivente e que tem uma importância muito grande em toda a organização entre o espírito e a matéria. Deixa eu botar aqui a apresentação. Então, está aqui. Mais uma vez apresentamos essa organização. Flores Bela, você voltou? Você ainda quer fazer a pergunta? É só abrir o áudio. Não consegue abrir o áudio? Está com dificuldade de abrir o áudio. Você viu embaixo? O microfonezinho embaixo. Está no celular? É embaixo. O terceiro íconezinho. Consegui. Estão me ouvindo? Viu? Agora estamos. Sim, estamos ouvindo. Não? Estamos pode ouvindo. Falar, Flores Bela. Pode falar. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Esse fluido vital, ele está contido no princípio vital, né? E, no caso, ele só reage sobre a matéria orgânica. Não é assim? Isso. Perfeito. Ele dá Então tá certo uma o nova pensamento, forma, né? ele
dar uma nova conformação à matéria, ou seja, a molécula que vai se formar com aqueles elementos químicos, né? Ou seja, você pega os Sim, elementos químicos que eu citei lá, quer dizer, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, e junta todos eles, vai dar uma molécula, mas uma molécula de certo. matéria inerte. Aí você pega esses mesmos elementos, junta eles com o fluido vital, ele vai dar uma nova conformação a esses elementos, formando uma molécula de matéria orgânica. Ah, Isso. tá bom, agora eu entendi. Por isso que ele é tão importante na composição, porque quando a pessoa está precisando de tomar um passe, significa que ela também está deficitária deste fluido vital, ou seja, o fluido vital está abaixo da sua capacidade, num nível menor do que aquele que normalmente a pessoa saudável possui. Então, é um dos elementos que vão ser trabalhados no passe. Certo. É como se a pessoa estivesse com uma lâmpada de 15 volts, né? Não de 80, 100. Isso. Ela está com É uma mais ou energia menos essa a baixa. comparação. Perfeitamente. Eliane, Entendi. tira a sua dúvida. Obrigado, Flores Bela. Eliane também levantou a mão, Obrigada a Eliane? vocês. Nada, Flores Bela. Tu está com o microfone fechado, Eliane. Desculpa. Boa noite, gente. É Boa que me noite. interessa bastante essa parte. Boa noite. Me interessa bastante essa parte de fluido vital, porque eu entendo pouco disso, né? Eu queria saber se fluido vital é a mesma coisa que transfusão de energia. Olha, quando a gente fala de transfusão de energia, a gente está exatamente falando de uma coisa mais complexa, né? Ou seja, a transfusão de energia, ela é a soma do fluido vital do médium, do fluido espiritual que os espíritos secundando o passista vão dar, aumentando a qualidade do fluido vital que o médium está doando, e mais o fluido magnético espiritual, que também faz parte dessa composição, ou seja, o fluido vital é apenas uma parte do fluido, dessa transfusão de energias que é doada no passe, né? Onde a gente vai ver que sempre existe uma composição do fluido vital, que restabelece o corpo físico, dos fluidos espirituais, que vão agir diretamente sobre o perispírito, e mais dentro desses fluidos espirituais tem a parcela doada pelo médium, ou seja, pelo passista, e a parcela doada pelos irmãos da espiritualidade. Respondido, Eliane? Facilitou ou complicou, Eliane? Posso dizer que complicou, porque como eu sou muito crua nesse assunto, entendeu? Quanto mais informação a gente tem, mais a gente tem vontade de aprender mais, né? E tem percurso para isso. Isso. Nós vamos ver quando estivermos falando do passe propriamente dito, né? E vamos entender um pouquinho por que existe o passe fluídico magnético do agente encarnado, ou seja, do passista, sem o auxílio direto da espiritualidade. Existe o passe misto, né? Que junta, e é o mais comum, porque na casa espírita, com a assistência espiritual, todo passe é misto, aí junta os fluidos doados pelo passista com mais os fluidos
doados pelos nossos irmãos da espiritualidade, e existe também o passe espiritual, que é aquele que acontece, por exemplo, quando faz-se uma irradiação à distância, né? Aonde não está o passista encarnado, os espíritos fazem o trabalho doando o fluido espiritual para beneficiar a pessoa necessitada à distância. Então, tudo isso a gente vai trabalhar mais adiante, quando estivermos falando da qualidade e da composição dos fluidos do passe. Agora entendi mais um pouco melhor. Obrigada. Nada. Então, vamos aos nossos estudos de hoje. Vamos começar falando do perispírito, né? O perispírito é o envoltório fluídico semimaterial. É importante essa colocação de Kardec, semimaterial, porque ele não é matéria propriamente dita. Não é a matéria que conhecemos através dos estudos da física, da química, e, por exemplo, que são a matéria mais densa. Quando ele diz que é semimaterial, ele diz que é de uma matéria quintessenciada, uma matéria diferenciada, do qual já tem diferenças de percepção pelos sentidos físicos. Então, esse envoltório fluídico semimaterial é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que os espíritos encarnados se acham em relação contínua com os desencarnados. É constituído de fluido universal do globo terrestre. Por isso que ele é semimaterial, porque ele é composto de fluidos que existem no orbe de onde é retirado para a sua composição. Continuando, ainda diz: pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-te que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Isso está em Obras Póstumas, na parte do item 10, na primeira parte, item 10, na página 45. Então, é muito importante a gente já ter esse conhecimento do perispírito, porque ele vai justamente ser o intermediário entre o corpo orgânico e o ser espiritual que todos nós somos. Então, uma das coisas que a gente aprende quando está estudando Espiritismo é que eu não tenho espírito, eu sou espírito, eu tenho corpo, e mais de um. Eu tenho o corpo perispiritual e tenho o corpo físico. Então, quando a gente passa a ter essa noção, a gente aprende que nós somos o ser inteligente que habita provisoriamente os corpos durante o período da reencarnação, e quando existe a morte do corpo físico, eu me retiro da vida física, voltando para o plano espiritual, mas ainda com o corpo perispirítico, com esse corpo espiritual que me permite ter individualidade em relação a esse contato com o plano físico, mesmo estando desencarnado, e ser reconhecido pelos encarnados, já que o perispírito guarda exatamente todas as aparências que eu tinha no corpo, na encarnação, ou seja, o meu aspecto, ou
podemos dizer que, dependendo da condição do espírito, ele pode aparecer com a aparência que ele tinha em uma das suas encarnações. Mas, de qualquer maneira, essa aparência só é possível de ser notada graças ao perispírito. O espírito sem o perispírito seria uma centelha completamente inacessível para a nossa compreensão, já que ele não é material nem semimaterial. Ele é formado de uma matéria espiritual que, para nós, ainda é difícil de entender a sua constituição. Entendido até aí? Continuemos, então. O perispírito é um dos produtos mais significativos do fluido cósmico universal. É uma condensação individualizada desse fluido em torno de um foco de inteligência que é o espírito. Fazendo um resumo, a origem é o fluido universal, os elementos de acordo com os fluidos ambientais de cada mundo, e a natureza do corpo fluídico corresponde ao grau de adiantamento moral do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais aperfeiçoado será o seu perispírito, porque ele vai organizá-lo com a sua capacidade de adiantamento, ou seja, de acordo com o seu grau de conhecimento adquirido no progresso que ele atingiu até então. O envoltório do perispírito é semimaterial, isso é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Ele faz de um ser abstrato, o espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento, torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível. Também aprendemos isso. O espírito só pode atuar sobre a matéria, tanto do seu corpo físico, quanto através dos diversos fenômenos onde a ação do espírito possa ser notada, graças ao seu perispírito. Sem o perispírito, o espírito se torna um ser tão quintessenciado que ele não tem como atuar na matéria por falta de elemento físico, elemento material que possa ajudá-lo nesse mistério. Ou seja, o perispírito, ele dá esse elemento mais próximo da matéria, já que ele é semimaterial, que faz com que o espírito possa produzir a sua vontade e esse ser fluídico, que é o perispírito, transformar essa vontade em ação junto ao plano físico. Até agora, tudo bem entendido? Reinando silêncio, eu vou entender que sim, né? Sigamos adiante. O perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Pode-se-á, no futuro, tratar as gêneses patológicas de certas doenças no perispírito, antes de eclodirem no corpo físico. Veja a importância de conhecer o perispírito para que a gente possa ter uma ideia da sua ligação direta
com o corpo físico, sendo esse elemento de ligação entre o corpo físico e o espírito. É como ele coloca: tudo que surge no campo do pensamento é do espírito. O espírito pensa, o perispírito recebe as vibrações do pensamento do perispírito e passa para a matéria as vibrações do pensamento, transformando em impulsos que vai fazer com que o corpo físico forme uma ação. No momento em que o espírito, por exemplo, tenha um pensamento em desalinho, ou forma um monodeísmo, quer dizer, um pensamento que focado, mas ao mesmo tempo em desequilíbrio, essas vibrações mentais desequilibradas vão trazer para o perispírito a mensagem de desequilíbrio que está sendo provocado pelo espírito. Essa vibração de desequilíbrio vai ser transmitida do perispírito para o corpo de forma desarmônica, e o corpo vai reagir a essa vibração desarmônica, normalmente apresentando um desajuste orgânico, formando a patologia ou as doenças que vão se instalar graças a esse fluido desequilibrado gerado pelo pensamento em desalinho do espírito. É importante a gente ter essa ideia de que a gênese de todas as enfermidades está justamente na mente e logo no espírito. O corpo, o perispírito e o corpo apenas recebem as impressões do espírito, e se essas impressões são desarmônicas, vai gerar os desequilíbrios que vai resultar na desarmonização, primeiro, do perispírito, que vai gerar, por exemplo, algumas enfermidades psicológicas, e depois, mais tarde, nas desorganizações fluídicas do corpo físico, ou seja, na alteração da saúde do fluido vital, que vai ter como consequência as enfermidades físicas. Muito complexo ou fácil de entender? Creio que as pessoas estão entendendo. Acredito que sim, que o pessoal está entendendo. Então, vamos. Atento, ninguém falando nada. Então, seguindo agora, vamos lá. Mecanismo do passe e perispírito. Em linhas gerais, o processo de transmissão-recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Isso está lá na questão 70 que vimos no nosso estudo inicial. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa.
e as energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor através dos centros de força ou centros vitais e alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. Ou seja, fizemos aí um quadro para explicar que o fluido vital é transmitido de uma pessoa a outra, é o fluido material que compõe a parte orgânica do ser. Depois temos os fluidos espirituais que atuam sobre o perispírito, e esses fluidos espirituais vêm, como o próprio o nome já diz, vêm da mente do ser pensante, do espírito, e aí, dependendo da natureza dessa forma pensamento que vai gerar esses fluidos, vai reagir sobre o corpo material de forma benéfica ou de forma desequilibrante, ou seja, vai dar uma impressão salutar se é um fluido equilibrado, ou uma impressão penosa se esse fluido é desequilibrado, se esse fluido tem uma impressão desarmônica. E na terceira, aí, o que vai ser objeto dos nossos estudos ainda de hoje é que as energias magnéticas espirituais do passe, eles têm um caminho a percorrer. Penetram primeiro no perispírito, através dos centros de força ou os centros vitais, depois alcançam os plexos nervosos do corpo físico, e aí sim, através desses plexos nervosos, vão ser distribuídos para todas as partes do corpo, vitalizando assim, principalmente aquelas onde exista maior necessidade de reequilíbrio. Perfeitos até aí, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, porque a gente vamos entrar agora nesses dois componentes que acabamos de dizer. Vamos ver centro de força, né, e os plexos nervosos. Então, vamos continuar. Falando de centros de força, são acumuladores e distribuidores de força espiritual situados no perispírito, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para os outros dos envoltórios exteriores do espírito encarnado. Então, está aí os centros de força e a sua localização no organismo, começando no alto da cabeça pelo coronário, depois o frontal, que está na região cerebral, o laríngeo no centro da fala, o cardíaco no centro circulatório, o esplênico no centro da produção de todas a vitalidade, ou seja, do sangue, dos plasmas, de tudo aquilo que o organismo precisa produzir para se manter saudável, o gástrico, pegando todo o aparelho digestivo, e o genésico, que pega todas as gônadas sexuais e reprodutivas. Então, a gente já tem uma ideia de que esses centros de força estão no perispírito. E vamos ver agora a função dos centros de força: absorver, acumular
e distribuir os fluidos energéticos vitais às diferentes regiões do corpo, controlar e energizar o corpo. São responsáveis pelo funcionamento adequado de todo o corpo físico e estão ligados ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. São centros psíquicos. No homem comum, se apresenta como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. No homem espiritual, é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. Falando ainda dos centros de força, o espírito André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Isso está em Evolução em 2 Mundos, na primeira parte, que fala dos centros vitais, no capítulo 2. E vamos agora ter uma ideia desses centros de força. Vou colocar aqui praticamente, momentaneamente, em apresentação, para vocês verem esses vórtices girando em velocidades diversas, fazendo com que a assimilação das energias sejam possíveis, né? Então, vamos falar de cada um deles. O centro de força coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimula os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Esse centro coronário é o centro que reorganiza todos os demais. E é importante a gente guardar essa informação, porque ela é que nos dá uma ideia de que, quando aplicamos um passe sobre a cabeça da pessoa, ou seja, do paciente, nós estamos inoculando as nossas energias no centro coronário, que, por sua vez, vai distribuir sobre todos os demais centros de força, fazendo chegar, através dos plexos nervosos, em todo o organismo. O centro coronário subversiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedece a um impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Vamos, então, adiante. O centro cerebral, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas. Centro gástrico ou solar, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos.
o centro genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados, ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. E agora, falando dos plexos nervosos, são conjuntos e aglomerados de nervos e gânglios do sistema vago simpático que regula a vida vegetativa do corpo humano. Se localizam em regiões anatômicas equivalentes aos centros de força no perispírito. Então, nós vamos ver aí que esses centros de força, vamos aumentar aqui para vocês terem uma ideia, eles vão se compor de um grupo de nervos que vão se comunicar, ou seja, vão se bifurcar, formando esses plexos, e ali esses plexos estarão ligados aos centros vitais, ou seja, aos centros de força do perispírito, fazendo com que receba do perispírito, através desses centros de força, todas as energias e as vibrações que serão passadas para o corpo físico e, ao contrário, enviando, através desses plexos, para os centros de força no perispírito, as informações que o corpo quer, o corpo está passando para chegar no perispírito em forma de informações que vão ser captados pelo perispírito de diversas formas, de acordo com esses plexos. Ou seja, os 5 sentidos vão ser também os canais que vão trabalhar isso, e a questão dos plexos nervosos vão transformar toda e qualquer percepção dos 5 sentidos em vibrações perceptíveis pelo espírito, que vão ser enviadas através do perispírito. Ou seja, digamos que aconteça uma agressão ao organismo físico, uma pancada, por exemplo. Essa pancada vai ser transformada em uma percepção vibratória pelo centro nervoso da região onde ela foi recebida, vai chegar ao perispírito de forma vibratória, e o espírito vai perceber, vai receber e decodificar essa pancada como um sentimento de dor causado no corpo físico. Esse é um dos exemplos que a gente pode dar, exatamente para mostrar, né, que o espírito, na verdade, é que sente, e não o corpo. O corpo só transmite a sensação daquilo que está acontecendo com ele e faz com que o perispírito leve ao espírito essas vibrações, e o espírito, então, perceba e traduza aquela vibração que está chegando até ele, dando forma, assim, do que está acontecendo com o corpo. Um dos exemplos que a gente pode dar, que não é o corpo que sente, sim o espírito, é que quando, por um motivo qualquer, se interrompe esse fluxo dos plexos nervosos, seja por um anestésico, um analgésico, ou até mesmo por uma hipnose, o plexo nervoso não vai transmitir, por exemplo, uma dor
para o centro de força localizado no perispírito, e o perispírito não tendo nada a receber, nada transmitirá ao espírito, ou seja, quando existe a anestesia, ou a analgesia, ou a hipnose que interrompe essa transmissão, pode-se até fazer uma cirurgia no corpo físico que o espírito não vai sentir nenhuma dor. Se fosse o corpo o agente do sentir, não adiantaria essa questão. Mas como é o espírito que sente, e ele só sente através das vibrações que ele recebe, se organizar um meio de interromper essas vibrações, o espírito não vai sentir. Eu espero que vocês não estejam ficando com muita dificuldade de entendimento, mas é importante entender isso, dessa ação do corpo para o perispírito até o espírito, e do espírito pelo perispírito para chegar ao corpo, para a gente entender como atua o passe na reorganização do organismo. Dúvidas até aí, gente? Então, vamos continuar. Os plexos nervosos, em número de 4, estão localizados no corpo físico. São estruturas organizadas na forma de rede, e vemos, então, que os centros de força ou os centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio desses plexos nervosos, né? Então, nós temos aí essa visão, por exemplo, a glândula pineal e a hipófise está mais ligado ao centro cerebral e ao centro coronário. As outras glândulas distribuídas, pela altura em que elas se encontram, né, vão estar ligadas também aos plexos nervosos na mesma região dos centros de força. Então, a gente sabe que as glândulas, elas produzem as suas secreções de acordo com as necessidades do organismo. E essas necessidades vão se dar de acordo com a vontade que o espírito vai imprimir em recebendo a mensagem do que o corpo está precisando naquele momento. A atuação do passe nos centros de força. Na obra assistencial dos espíritos amigos que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros de força do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático, ou seja, no corpo físico, de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva no campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo perispiritual, a cujos moldes se ajusta, e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Trabalhando isso em termos gerais, nós vamos ver que
tudo que se vibra pela mente do próprio ser encarnado, ou seja, seus pensamentos, transformando-se em vibrações que vão passar pelo perispírito e podem se instalar de maneira benéfica ou não no corpo físico, né? Vai ser somado pelas influências exteriores, que podem ser, por exemplo, a ação dos desencarnados no campo das obsessões, que vão igualmente fazer esse caminho. As vibrações vão chegar no perispírito sobre a ação desse obsessor, vai causar as perturbações que vão chegar de diversas formas no corpo físico, produzindo desequilíbrios e até mesmo, de acordo com a intensidade e a continuidade, as enfermidades. Da mesma forma, quando o passista vai aplicar as energias, a transfusão de energias, acontece o mesmo processo. Essas energias vão ser absorvidas pelo perispírito através dos centros de força, vai chegar pelos centros de força até os plexos nervosos do organismo físico e os plexos nervosos, através da sua rede de nervos, vai distribuir para todas as regiões do corpo físico. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está obviamente relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Nesse sentido, as energias do passe chegando ao perispírito do receptor alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. E aí colocamos aí a figura de Jesus, que foi o ser mais puro que já passou no orbe terrestre, e por isso mesmo os seus fluidos eram tão intensos e puros que faziam com que a maior parte, ou quase absolutas intervenções dele nos enfermos obtivessem curas praticamente imediatas, né? Nós não vamos conseguir esse mesmo resultado. Logo, o que acontece? Quando se trabalha o passe na casa espírita, as pessoas necessitadas passarão por um tratamento onde um grupo de dias, de momentos de passe será necessário para ir auxiliando a pessoa no seu reequilíbrio. Jamais pensaremos que poderemos fazer como Jesus, de impor a mão e a cura ser exatamente no mesmo instante, uma cura imediata, que a gente não tem ainda, né, a pureza espiritual para conseguir esse objetivo. Pergunta, gente? Gente, está todo mundo quietinho, ninguém tem dúvida. Temos Tá ainda todo uns mundo entendendo minutinhos aí. tudo. Temos Podem uns perguntar, minutinhos aí gente. para perguntas e observações, né? Momento de perguntas e de observações. Vocês concordam, discordam? Querem mais alguma coisa? Querem saber alguma coisa? Esse é o momento. Pelo jeito, o povo está entendendo, né? Não estou vendo ninguém levantar suas mãos.
a gente dá um tempinho, porque a gente sabe que às vezes a internet ela cai, né? O povo vai caindo e voltando. Então, esse é o momento das dúvidas. Pelo menos agora, eu posso dizer que vocês agora vão entender exatamente o que acontece com o passe quando está sendo ministrado sobre uma pessoa. Todo esse caminho que nós colocamos hoje aí é feito pelos fluidos que estão sendo doados no momento do passe. Aí uma pessoa me perguntou se, se fosse dar o passe só na região da cabeça, se faria efeito, ou se precisaria dar o passe em todos os locais onde estão esses plexos. Como colocamos ali no estudo dos centros de força, o plexo coronário, ele é o plexo principal, ele tem contato com todos os demais plexos, de maneiras que quando se aplica um passe sobre a cabeça, está aplicando no plexo coronário e essa energia vai ser redistribuída por todos os demais centros de força, chegando assim a todas as partes do corpo. É como se dissesse assim, vamos aplicar um medicamento para fazer um efeito geral. Por que muitas vezes vocês vão encontrar médios aplicando passes localizados? Porque a pessoa está com um desequilíbrio em alguma parte do organismo e você aplicando diretamente as energias no centro de força daquela região, você está intensificando a doação de energias para que fique mais intenso essa doação na região que mais precisa. Ou seja, digamos que o coronário distribui igualmente para todo o corpo, fazendo o mesmo efeito. E quando se aplica diretamente no plexo da região mais afetada, está se intensificando uma energização naquela região que mais precisa. A Cláudia Marques falou que essa teoria é muito importante para que o aplicador de passe tenha consciência do trabalho que está fazendo. Perfeito. Essa é a ideia que a gente quis organizar nesses 3 estudos do passe, porque o importante, como tudo no Espiritismo, é a gente fazer as coisas sabendo o que estamos fazendo, com consciência. Então, o passista, quando for aplicar o passe, ele vai estar exatamente sabendo o que ele estará fazendo, o que ele estará doando e de que maneira as pessoas estarão recebendo. Então, na verdade, Ricardo, uma pessoa que tiver com problema físico, problema de doença, ela tem possibilidade de estar aplicando passe? Não. Se a pessoa já está doente, ela não seria bom que ela não aplicasse passe, porque ela já está precisando reequilibrar o seu fluido vital. Como alguém que está precisando vai doar daquilo que lhe está faltando, né? Então, essa é a ideia básica. Para que o passista esteja apto à aplicação de passe, o mínimo que se pense é que ele esteja em condições de saúde para aplicar o melhor do seu fluido vital. Se ele já está enfermo, esse fluido vital já está combalido, já está enfraquecido, e então ele estará precisando mais desse fluido vital que já possui do que a pessoa para quem ele tentaria doar.
Mais alguma pergunta? Aproveita, a gente já tem tempo, hein? Ainda tem hora para fazer pergunta. Eliane Eliane, Teixeira levantou a mão. Fala, Essa Eliane. ponte aí que ele está passando para a gente, tem como a gente depois, de alguma forma, conseguir isso como se fosse uma apostila? eu posso passar esses PowerPoints para Helena e ela reorganizar isso para um trabalho impresso, né? Se o grupo assim preferir. Eu E aí a gostaria gente muito, porque bota as fontes direitinho, porque tudo que eu estou colocando aqui está nas obras, né? Então, vocês vão encontrar em A Gênese, em O Livro dos Espíritos, algumas coisas vão estar no Livro dos Médiuns, uma boa parte do material de hoje, por exemplo, está lá nos livros de André Luiz, mas a gente vai sempre citar as fontes, porque se a pessoa precisar, ela vai na fonte e vai ter, assim, o trabalho mais ampliado, ou seja, vai ter mais detalhes, que aqui a gente está colocando as coisas bem sintéticas, porque senão um curso de passe, se for bem detalhado, a gente vai ficar no mínimo alguns meses estudando tudo que precisa de conhecimento para se fazer um bom trabalho de passe. Depois nós vamos estar Eu entendo. disponibilizando tanto a É bem complexo, gravação. né? Hein? Eu entendo, porque é bem complexo, né? Isso. É complexo para entendimento, porque, na verdade, na prática, você vai estar lá fazendo a imposição das mãos e aplicando energia. A prática parece simples, mas o ideal é que, quando a pessoa estiver aplicando essas energias com a imposição da mão, ela tenha a certeza do que ela esteja fazendo, e não fazendo um gesto maquinal sem saber exatamente o que significa, né? A Cláudia Exato. botou aqui, a Cláudia botou certíssimo. Não é recomendado que o médium aplique o passe se estiver com problema de saúde. Claro, se ele não está com o fluido vital em equilíbrio, ele não vai poder ter muito o que doar. Então, mais alguma dúvida? Depois eu vou estar postando para vocês os vídeos gravados. No final do nosso curso, a gente vai estar postando material impresso também. E vou estar postando também, igual no módulo 1, uma avaliação para que vocês coloquem as dúvidas e a gente traga aqui para, na próxima aula, a gente estar revendo as dificuldades, as dúvidas, para poder estar ajudando mais um pouco. A gente sabe que o curso ele é um curso básico mesmo, que há necessidade de estudar mais. Aqui é só mesmo uma introdução. Para aqueles que já têm o curso, é só uma lembrança mesmo, né? Uma reciclagem, mas a gente precisa sempre estar estudando, né? Há necessidade de estudar sempre, que é muito importante. E mesmo que a gente faça o curso, a gente acaba esquecendo alguns pontos, né? E é sempre bom estar revendo. A doutrina mesmo nos diz que a necessidade do estudo é importante. Mais alguma dúvida? Eu pedi para você, quem não colocou o nome no chat, para que colocar, para que a gente possa depois saber quem esteve presente, por favor. A Verônica Rodrigues também levantou a mão. Vai, Verônica. Depois da Verônica, a gente encerra. Oi, minha dúvida é a seguinte: o senhor Ricardo mencionou que quando a pessoa tem uma doença, não é aconselhável, né, não é bom que faça o passe. Mas e se a pessoa tiver uma doença já pré-existente, algo assim, mas que tem uma boa energia e que trabalhe também dentro do espiritismo? Esse fluido não é constante, independente da doença que a pessoa tenha? Veja bem,
eu frisei bem que não há uma alteração do fluido vital, como às vezes a pessoa podia pensar. Se a pessoa está doente, vai inocular um fluido doente na pessoa. Isso não acontece. O fluido vital ele está sempre equilibrado e o organismo se desequilibra por enfraquecimento desse fluido vital. A questão, Verônica, que eu estou colocando é que se a pessoa tem uma enfermidade, o organismo dela precisa do seu próprio fluido vital para estar reequilibrando a região onde está essa enfermidade. Então, se o organismo dela precisa do seu fluido vital para manter o reequilíbrio, para tentar estabilizar a enfermidade de que ela é portadora, por que ela vai doar se o organismo dela está precisando? Essa é a questão, né? Obrigada. Mas, no bojo da pergunta que essa senhora fez aí, eu queria só questionar uma dúvida aí. Mas não é, o mais importante não é a mente do médium, não? Olha, a mente é importante, mas Porque não é... O que a pessoa tiver, se não for uma doença grave, não vai passar para a mente dele, nem ele vai doar para outra pessoa. Eu penso assim. Não, é o que eu falei, Sebastião. O fluido vital ele não é alterado pela enfermidade da pessoa. O que acontece é o seguinte, se a pessoa está doente, ela está precisando que o seu fluido vital esteja no seu organismo, estabilizando a doença. Então, o que acontece? Se o corpo dele está precisando do fluido vital que já tem, como ele doaria algo que o corpo dele está precisando? Não é questão que se doar vai fazer mal ao receptor. Em nenhum momento isso acontece. Eu só estou dizendo o seguinte, se a pessoa está enferma, o corpo dela está precisando do fluido vital que está nele para tentar estabilizar e combater a doença. Então, ele tem que se resguardar do seu fluido para o benefício do seu próprio corpo. E se ele vai doar, ele está doando daquilo que o corpo dele está precisando. Vai acontecer alguma coisa? Aí a gente fica difícil de dizer se a pessoa doando o seu fluido vital no passe, mesmo estando doente, se isso vai enfraquecer o organismo, vai baixar a imunidade, a doença vai agravar. Isso não existe estudos que possam comprovar ou não. Mas é aconselhável, viu, Sebastião, que a pessoa enferma se resguarde do seu fluido vital, porque o corpo dele está precisando. Estou perguntando isso porque agora eu lembrei. Porque o Chico sempre teve problema, mas ele sempre deu passo. Isso. Que eu saiba, o Chico tinha lá as suas enfermidades. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão, né, que vai ficar na próxima aula, que é a questão dos fluidos espirituais. O Chico não dava passo sozinho. Então, o que acontecia? Ele tinha o Emmanuel, tinha o André Luiz, tinha uma pleiade de espíritos que ajudavam a fortalecer o seu fluido quando ele tinha que dar o passe, né? Então, é uma questão muito especial. Pode ser até que nós, ao aplicar o passe, ou seja, vamos dar um exemplo. Eu estou com uma enfermidade controlada. Chego na casa espírita, não tem ninguém para dar passe e existe lá uma pessoa que está com uma enfermidade mais difícil que a minha, ou seja, está precisando mais do que eu do fluido vital. Aí sim, eu vou aplicar o passe, vou distribuir o meu fluido vital com aquela pessoa que está precisando mais do que eu, com a ajuda da espiritualidade, com certeza eles vão permitir que não me faça falta. Mas aí é um caso extremo. Agora, se a pessoa que está enferma
tem lá junto dela outros irmãos que são passistas também, que estão saudáveis, por que ela vai aplicar o passe se tem os irmãos saudáveis que podem aplicar o passe sem o desperdício de energia que o irmão enfermo precisa guardar para si mesmo, né? Então, Rafael botou ali a mãozinha dele. Diga, Rafael. Depois do Rafael, a gente vai encerrar, vou fazer a prece final. Tá bom, desculpa, gente. Mas eu fiquei com muita dúvida agora de uma questão. Na Sim. semana passada, quando a gente estava falando sobre a história de um passista, e depois de praticar o passe, ele pedia para receber o passe também, para se reenergizar, né? Foi colocado a questão de que ele não precisava, porque essa energia ela seria passada através dele, dos espíritos, né? Através dele, então ele não perderia nada de energia. E agora, quando trouxe essa questão de doente, ele pode perder, ficar sem, eu não entendi, achei. Não Entendo perde e fica sem. Né? Entendi a preocupação, que é realmente se tiver outra pessoa, realmente vai que, né? Melhor ir outra pessoa. Mas veja bem, Rafael, a questão é quem doa fluido fica com menos fluido, ficar sem não fica, porque se ficar sem vai desencarnar, não é? Então, doa fluido, você diminui o seu reservatório fluídico. Aquela pessoa que pedia para receber o passe, depois de ter dado o passe, ela sentia essa perda de fluido, talvez com mais intensidade do que as outras. E aí, qual é a questão? Se a pessoa dá passe e depois vai receber passe, é preferível que ela não dê passe, já que ela está se ressentindo da doação de fluidos que está fazendo no momento do passe. Para a pessoa saudável, a reposição desse fluido vital doado vai se fazer com tudo aquilo que a saúde permite, com a boa alimentação, com um bom repouso, boas noites de sono, o organismo se recompõe e o fluido vital se restabelece. Eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa já está doente, o organismo dela está precisando desse reservatório de fluido vital para estabilizar a doença, para reverter o processo de desequilíbrio daquela parte do organismo que está causando a enfermidade. Não estou dizendo que a pessoa não pode dar o passe, mas se ela está com uma enfermidade, o organismo dela está precisando daquele reservatório a seu próprio benefício. E aí, se ela doa uma parte desse reservatório, eu falei, não existe nenhum estudo que já tenha sido feito para dizer se doando se faz diferença em relação a não doar. Mas, pela lógica, se você doa uma parte do que você tem, você fica com menos do que você tinha antes. E para a pessoa que está com enfermidade, o fluido vital é necessário para que ele reequilibre as suas próprias funções orgânicas e o organismo reaja contra as enfermidades que o organismo está apresentando, né? Ricardo, seria mais ou menos tipo uma doação de sangue. Quando a gente é doador de sangue, a gente doa o sangue, na hora que a gente doa, a gente perde sangue como se fosse hemorragia. A gente precisa se alimentar, repousar, beber bastante água, depois aquele sangue volta de novo e a gente fica bem. Se a gente está doente, a gente não pode. Se a pessoa está doente, ela vai doar sangue, vai fazer muito mais falta. E talvez o período de recuperação do que doou vai fazer com que o organismo sofra mais da necessidade enquanto está havendo esse período de recuperação. Aí vai haver talvez uma acentuação de imunidade, vai baixar mais a imunidade por algum tempo, ou qualquer coisa parecida. Então, o que a gente está colocando é isso.
estudos que digam exatamente com precisão se uma pessoa doando o seu fluido vital no passe, o que significa se doar em excesso, se tiver enfermo, não existe nenhum estudo. A gente está apenas usando da questão da lógica, né, que é o princípio do espiritismo. Se a pessoa está enferma, o organismo dela está precisando do fluido vital para se reequilibrar. A maioria das pessoas que procuram a casa espírita para tomar o passe é porque estão enfermas. Se elas pudessem, por si mesmo, se curarem, não precisaria estar tomando passe. Se a pessoa que está enferma procura a casa espírita para receber passe, como essa mesma pessoa enferma estará na posição de doar o passe? Aí a pergunta, afinal, a enfermidade não causa uma necessidade de receber o fluido vital ou o passe para ajudar no restabelecimento? Se sim, a pessoa que está enferma não vai doar daquilo que ela já não tem no seu reservatório suficiente para o próprio organismo, né? E a gente está usando uma questão de lógica. Não Sabe existe sempre que a espiritualidade está sempre nos apoiando, né? Sempre, por isso estou dizendo. Ele usou o exemplo do Chico Xavier. Aí, na aula que vem, nós vamos ver que o fluido do passe ele é composto de vários elementos. E aí, o elemento espiritual, na maioria absoluta das vezes, vai compensar a deficiência fluídica do passista físico, né? Isso a gente vai ver na reunião que vem. E aí, então, poderia dizer, não, com auxílio espiritual, a pessoa doente pode até dar o passe. Pode, né? A gente só está dizendo que para a lógica não seria recomendado, só isso. Mas me tira uma dúvida aí. O passista, ele está no seu estado mental estando equilibrado. Ele não está recebendo a energia dos espíritos, não, para passar para o doente? Sim, mas a energia o espiritual dele que ele passa. Sebastião, a energia espiritual é apenas uma parte da energia doada pelo passe. É apenas uma parte. A outra parte é a energia doada pelo próprio passista, que é o fluido vital. Então, o passe é composto de várias energias. Por isso estou dizendo, existe a energia espiritual, que pode ser doada até pelos espíritos desencarnados, existe o fluido vital e magnético, que é doado pelo ser encarnado, e aí esse fluido, pessoas vão ter em diferentes graus. Existem os médios curadores, que têm esse fluido em abundância e fazem com que o seu passe seja mais intenso para obter um resultado de mais curto prazo. Existem aquelas pessoas que têm o seu fluido vital não com essa abundância dos médios curadores, e aí vão doar o passe, vão doar no passe, e o resultado vai ser talvez um período maior para a pessoa que está recebendo de recuperação. Ou seja, enquanto um é potencial, o outro já tem menos potencial, e isso vai fazer com que a recuperação seja diferencial. Ou seja, um potencial como o de Jesus pode fazer uma cura instantânea. Das outras pessoas que não são Jesus, vai variar de tempo de recuperação através da energia doada. Então, vamos encerrar, agradecendo a todos. Depois eu vou colocar lá o link para que vocês façam mais perguntas. E a próxima reunião, no próximo encontro, o Ricardo estará nos auxiliando um pouco mais. Depois eu vou postar os vídeos também, para que vocês revejam o vídeo
E vamos encerrar, agradecer o Ricardo pela boa vontade por estar aqui, agradecer a todos vocês que estão aqui também assistindo. Espero que a aula tenha sido boa e qualquer coisa depois vocês mandam lá nas avaliações para a gente, que vai ter avaliação, vocês nos informam as dúvidas que a gente está aqui para tentar resolver, tentar auxiliar. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, que Ele esteja com cada um de nós, em nossos lares, os nossos familiares, nossos amigos e vizinhos, nos amparando e protegendo, e que possamos, Senhor Jesus, ter uma boa noite de sono e descanso, e que na próxima reunião estejamos todos aqui, juntos. Agradecemos mais uma vez a Deus, aos nossos amigos protetores, aos nossos guias, trabalhadores do bem, aos trabalhadores da Casa de Joana de Cusa e a todos esses que aqui estão hoje nos assistindo. Gratidão, fiquem na paz de Deus. Boa noite a todos.